Olá pessoal, estou aqui com o Cabo Wilson, que é presidente da Associação de Cabos e Soldados e que já foi também deputado estadual aqui em São Paulo. Ele rege a maior associação de cabos e soldados do mundo, 70 mil associados. Bom, o tema que nós vamos abordar hoje é a questão da inconstitucionalidade da prova oral e dos aspectos extremamente subjetivos de concurso público. Tá? O exame oral, no meu modo de ver, é inconstitucional, porque viola a isonomia, viola a igualdade entre os candidatos. É algo que deveria ser eliminado. O Cabo Wilson é um árduo defensor da eliminação do subjetivismo em concursos públicos. Para quem não sabe, ele que deu o primeiro passo para eliminação desse subjetivismo. Ele criou aqui em São Paulo a lei do gabarito, que é a lei 10.870 de 2001. Essa lei do gabarito tornou obrigatória a divulgação do gabarito em concursos públicos. Isso foi o primeiro passo para eliminar o subjetivismo. Que eu me lembro, na minha época, não tinha esse negócio do candidato saber gabarito, não. Simplesmente saía a resposta, se você pedisse para saber qual era a resposta, era indeferido. O concurso era meio que sigiloso no tocante às respostas. E graças ao Cabo Wilson, na época que ele foi deputado estadual aqui em São Paulo, graças a ele, ele apresentou esse projeto de lei do gabarito para dar publicidade, para dar transparência, e hoje vocês estão fazendo provas e os gabaritos são fornecidos. Essa lei, infelizmente, ainda não tem sido cumprida na íntegra, porque a primeira fase de concurso público costuma ser divulgada, mas a segunda fase, prova escrita, geralmente não é divulgada, prova dissertativa geralmente não é divulgada, exame oral, então, nunca é divulgado. A rigor teria que ter gabarito para todas as fases, mas vocês têm uma lei que pode embasar um eventual mandado de segurança, para saber o resultado, para saber o gabarito. E essa lei se deve ao Cabo Wilson, que foi o mentor, o autor desse projeto, desta lei. Ok? Nós já tivemos alguns avanços em termos de eliminação do subjetivismo em concurso público. O primeiro avanço foi essa lei do Cabo Wilson, essa lei paulista, que tornou obrigatório o gabarito. Depois nós tivemos também um segundo avanço aqui, que foi o CNJ. O CNJ proibiu entrevista em concursos da magistratura, concursos de cartório, não tem mais entrevista, que era outro absurdo, onde se fazia uma espécie de psicologia intuitiva, né? Quer dizer, os examinadores que não são psicólogos querendo entrevistar como se fossem psicólogos. Isso o CNJ acabou nos concursos da magistratura, cartório, tá certo? E depois também, um outro passo também, a OAB, não podemos esquecer, né? O exame da OAB antigamente tinha prova oral e hoje não tem mais prova oral. Bom, Cabo Wilson, tudo bem aí com o senhor? Muito prazer em recebê-lo aqui nos estúdios do curso FMB. É uma honra tê-lo aqui conosco e em nome de toda a comunidade aí de concurseiros e até de brasileiros, eu agradeço aí esse projeto, essa lei do gabarito, que foi algo inovador, algo muito importante. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte, o que o senhor acha que ainda pode ser feito para eliminar o subjetivismo que ainda persiste em concursos públicos? Olha, doutor Flávio, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, no FMB e também da parceria, né, que nós temos com a Associação de Cabos e Soldados e Flávio Monteiro de Barros, através dos cursos online, que estamos aí no estado inteiro, nos 645 municípios, levando o curso gratuito, né, para os policiais militares, familiares dos policiais militares, não só para concurso da Polícia Militar, soldado, cabo, sargento, oficiais, como a OAB, né, nós temos vários policiais militares formados em direito, né, e que está aproveitando essa parceria do FMB com a Associação de Cabos e Soldados. Ao meu ponto de vista,
sobre subjetivismo, né, dos concursos, né, realmente acontece, entendeu? Por exemplo, as provas orais, né? Qual o critério das provas orais? Eu já fiz alguns concursos, já fiz até para o MP, fiz para vários outros concursos e não cheguei até a prova oral, né? Mas a prova oral, o que é que ocorre? Né? Que todos o pessoal que faz concurso reclama. Muitas vezes, né, uma pergunta fácil para um determinado candidato. Né? Aquele candidato é simpático e tal, então vamos fazer uma pergunta fácil. Ele responde. E para outros candidatos vem aquelas perguntas criteriosas, né, que você vai ter que pegar jurisprudência, vai ter que pegar um monte de questões para poder responder. Então, acho que não é justa a questão da prova oral. O que a OAB fez, eu acho que foi excelente, eliminar a prova oral. E hoje ainda nós temos em alguns concursos, né, como a magistratura, o Ministério Público, ainda existe a prova oral. Poderia se ter o quê? Uma terceira opção, né, mais uma prova escrita. Agora, depois de você passar de uma prova preambular, uma prova escrita, aí vinha uma prova oral, é uma questão de querer eliminar quem você quiser, né? Uma prova escrita, não, porque aí vem a questão do gabarito. A prova escrita poderia estar se exigindo a publicação, a divulgação do gabarito, que é a questão da Lei 10.870 de 2001, de minha autoria, quando eu fui deputado. Então, acho que o mais justo, né, seria exatamente isso daí. Quer acrescentar mais? Então acrescente uma terceira prova. Saber o conhecimento através da escrita, não uma prova oral não uma pergunta oral que você pode fazer. Pergunta fácil para quem você quiser e uma pergunta difícil para quem você quiser. Então acho que não é o correto, ao meu ponto de vista. É perfeito, eu concordo plenamente com o senhor, porque o exame oral é uma prova extremamente subjetiva, né? Pode ser feito perguntas fáceis para um candidato, perguntas difíceis para outros, ainda que haja esse negócio de sorteio de pontos. Vai selecionar pela sorte ou pelo azar? Um teve sorte de pegar um ponto fácil, outro o azar de pegar um ponto difícil. E mesmo entre aquele que pega um ponto fácil, pode ter perguntas difíceis. E aquele que pega um ponto difícil pode ter perguntas fáceis. Então, em resumo, é impossível se preservar o princípio da isonomia numa prova oral, a não ser que todos fizessem a prova oral no mesmo dia e com as mesmas perguntas. Que os candidatos ficassem numa sala isolada, onde ninguém assistisse à prova do outro. E outro problema de prova oral também, Cabo Wilson, tem um candidato que ele faz a prova, vamos colocar, vai fazer o exame oral em 1º de agosto. E o outro só vai fazer o exame oral lá em 10 de novembro. Teve muito mais tempo para se preparar que o outro. É verdade. Então, é evidente aí, me parece, a quebra do princípio da isonomia, a inconstitucionalidade de exame oral. Agora, nós temos também alguns absurdos em suma, em concursos internos, quando o sujeito já está, por exemplo, numa carreira, daí tem aquele negócio dele ser promovido por merecimento. Só que este merecimento aqui no Brasil não tem fundamentação, não tem nada. O merecimento, eu gosto de você, então você vai ser promovido por merecimento. O que o senhor pensa disso? Olha, a questão do merecimento e a antiguidade, eu acho que seja válido, entendeu? Só que tenha um critério, né? Porque, por exemplo, por antiguidade, né? Você é promovido por ser o mais antigo. E tem aqueles que se dedicam mais, aqueles que estudam mais, aqueles que também poderia ser promovido pelo merecimento. Só que teria que haver alguns critérios, porque hoje o sistema de merecimento fica a critério, né, do chefe, a critério do poder, né, de mando. Quem que promove? São os chefes dos poderes. Né? Na Polícia Militar, por exemplo, existe esse critério, merecimento e antiguidade.
Então, o coronel da Polícia Militar, por exemplo, não pode ir por antiguidade. Ele é promovido só por merecimento. Será que não é um privilégio de promover alguém do conceito, né, de quem promove, né? Então teria que ter um critério mais justo, ou meio a meio, né? Que olhasse os dois lados. Olha, vamos promover por merecimento, mas tem que ter uma causa, tem que ter um motivo. Por que ele vai ser promovido por merecimento? Porque ele se destaca nisso, naquilo, entendeu? Não simplesmente porque cai na simpatia do encarregado da promoção. No caso da Polícia Militar, né, quem promove é o comandante-geral, secretário de Segurança Pública, que vai para o governador, e o governador que assina a promoção. Mas o critério que foi escolhido por merecimento. Né? Ok, Em suma, o senhor concorda com a ideia de que teria que ser um merecimento mediante fundamentação? Fundamentação. Devidamente fundamentado. Devidamente, né? fundamentado. Ok, não, com certeza. Cabo Wilson, qual a perspectiva de novos concursos aí para soldado? Acabou de haver, né, um concurso da Polícia Militar de 2.700 vagas. Hoje, o quadro da Polícia Militar são 93 mil pela lei, fixado. Né? Existentes são 83 mil policiais militares que existe hoje na ativa da Polícia Militar. Então, há uma defasagem de aproximadamente 10 mil policiais militares que precisa preencher esses quadros para atender a necessidade dos 645 municípios do estado de São Paulo. Com essas 2.700 vagas, vai dar uma melhorada, mas já tem, que está em andamento, né? Já teve a primeira fase, agora vem a segunda fase, que é a prova de exercício físico, depois as outras fases. E tem uma previsão também do governo do estado de mais 2.200 vagas ainda esse ano, né? Para preencher esse quadro de 10 mil policiais militares, está defasado. E quando a gente fala para soldado, né, não é o policiamento, né? O soldado, ele, no radiopatrulhamento padrão, que é o policiamento, é o bombeiro, o corpo de bombeiro, polícia ambiental, polícia rodoviária, e todos os segmentos da Polícia Militar. Ele entra como um soldado que poderá servir em qualquer uma dessas unidades. E também tem o concurso no final do ano, que é a Academia de Polícia do Barro Branco. É um concurso bastante concorrido, né, onde tanto o policial como o cidadão comum, preenchendo os requisitos, ele pode fazer esse concurso e já entra não como soldado, já entra como cadete, né, como cadete da academia, aí vai promovido a aspirante e depois segue a carreira de tenente até coronel. É um salário melhor, né, da academia mesmo iniciando. E hoje o piso, né, do concurso da Polícia Militar, é interessante que o pessoal saiba, né, com os 4% que tivemos de reajuste salarial, esse ano foi para R$ 3.100 o piso do soldado da Polícia Militar de São Paulo. Hoje, por incrível que pareça, doutor Flávio, nós somos o terceiro pior salário do país. São Paulo, que tem a melhor polícia, né, do Brasil, é o terceiro pior salário do país. Só o Rio de Janeiro e o Espírito Santo que ganha menos do que São Paulo. Os outros estados ganham mais do que São Paulo. Isso nós temos reivindicado ao governador dele, o Geraldo Alckmin, agora o Márcio França, né, para dar uma melhorada nesse piso. Né? Por exemplo, em Brasília, o soldado entra ganhando R$ 7.200, no início de carreira. Né? E aqui em São Paulo, R$ 3.100. Então, vejam, o Cabo Wilson trouxe notícias esclarecedoras aí. Primeira, 2.200 vagas para soldado ainda este ano de 2018. Vejam, 2.200 vagas. Ok? E o soldado, quando se fala em soldado, não é só o soldado de patrulhamento que a gente constantemente está cruzando com ele na rua. Você presta concurso para ser soldado, mas você pode ser soldado, você pode ser um policial rodoviário, você pode trabalhar na área ambiental, não é isso? Tem outras, bombeiro também, bombeiros.
Então, são várias áreas. Tem o patrulhamento, ambiental, rodoviário e o bombeiro. Então, essa é uma notícia muito esclarecedora aí também. E também esse concurso do Barro Branco também, que está previsto para este ano, né? Exatamente, final do ano. Quantas vagas? Não tem ainda um número de vagas, né? Mas vai ser um número considerado também. Esse do Barro Branco já sai como tenente. Isso, já sai como tenente da Polícia Militar. E qual o salário? O salário de um tenente hoje em torno de 6.200 reais. Isso aqui em São Paulo, né? Em São Paulo. E tem estado aí que o salário de tenente está em 8.500, 9.000 reais. Então, aqui em São Paulo ainda continua abaixo. Também meio salário do oficial. A segurança pública é um direito de todos nós. E a Polícia de São Paulo presta um serviço de muita qualidade. Sobretudo quando comparada com outros estados aí. São Paulo é um estado muito bom em matéria de segurança. Agora, o salário está muito baixo. É um absurdo o estado mais rico do Brasil, a locomotiva do Brasil, ter o segundo salário mais baixo. Isto é uma desvalorização da carreira do policial, que isso deveria ser repensado aí pelos governantes, no sentido de valorizar esta carreira, que muitas vezes até arrisca a vida aí em prol das pessoas, né? Falta, no meu modo de ver, bom senso aí, que deveria ter um salário bem melhor. E eu digo isso não só em relação aos policiais, mas aproveito aqui também para reivindicar aumento salarial aí para os delegados de polícia daqui de São Paulo também, que tem também, comparado com os salários de outros estados, um salário bem aquém dos salários de outros estados, o que é um absurdo, já que o estado de São Paulo é o estado mais rico do país. É verdade, doutor Flávio, inclusive, não só dos delegados, né, como do escrivão de polícia, do investigador, né, então está muito defasado, de investigador, delegado, de soldado até o coronel também, o salário está defasado em razão de outros estados, né? E a gente vem reivindicando, as entidades se reúnem com... Infelizmente o governador Geraldo Alckmin não olhava bem para os policiais civis e militares, né? Infelizmente, sempre elogiando. A Polícia de São Paulo é a melhor polícia, mas questão salarial, né, muito difícil. Hoje o policial é obrigado, 85% dos policiais militares do estado de São Paulo, doutor Flávio, é obrigado a fazer bico, entendeu? Trabalhar dupla jornada, né? Sai do serviço da Polícia Militar. Isso também não é só a Polícia Militar, não. Os policiais civis também, inclusive oficiais e delegados hoje, são obrigados a fazerem bico para complementar o seu salário. Então o governo deveria realmente olhar com bons olhos para aquela profissão que faz um juramento, né, de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. E isso é real, né? Está aí, Rio de Janeiro, com a morte de mais um policial ontem, são 61 policiais assassinados no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo não foge muito disso daí, não. Então, é um índice, realmente, o Cabo Wilson lembrou também, que investigadores, escrivães, em suma, todos os funcionários da Polícia Civil também deveriam ser valorizados, né? Bom, muito bem, foi um prazer receber aqui o Cabo Wilson. Quanto tempo o senhor tem na polícia já, Cabo Wilson? Eu sou novo de polícia, doutor Flávio, tenho 43 anos. 43 anos de polícia. 43 anos, entrei em 12 de março de 75, no regimento de cavalaria, né? E permaneci lá 2 anos, depois passei por vários batalhões da Polícia Militar. São 43 anos de policial militar, né? Nossa, puxa vida. E como presidente da Associação de Cabos Soldados, 23 anos, sendo reeleito, né? Pegamos a Associação de Cabos Soldados com 20 mil associados. Na época o senhor iniciou na associação? Em 1995. Tinha quantos? 20 mil associados. E hoje? Hoje nós estamos com 70 mil associados. Veja só, de 20 mil para 70 mil associados. Hoje é considerada a maior entidade do mundo. No gênero, né? E o patrimônio da associação, como era antes? O patrimônio da associação, em 95, eu assumi com um patrimônio de 22 milhões de reais. Só que devia 33. 33 milhões. 33 milhões. Se vendesse tudo, prédio... Então era uma associação insolvente. Insolvente. Tinha mais
débito do que crédito. Exatamente, graças a E Deus, hoje, como que tá? graças a Deus a equipe, né, que nós formamos durante esse longo dos anos aí, vem trabalhando e foi aumentando o número de associados, fomos conquistando a simpatia dos policiais militares e hoje, para o senhor ter uma ideia, nós temos dos 70 mil associados, nós temos, além dos cabos soldados, ainda temos 16 mil subtenentes sargentos que é sócio dos cabos soldados. Temos 12 mil oficiais que é sócio da Associação de Cabos Soldados. Entendeu? Então é de soldado ao coronel. Só pode ser dirigente, soldado ou cabo. Mas pertencendo ao quadro social, pode ser de soldado a coronel. E o patrimônio hoje nosso é de 152 milhões de reais. Todas as sedes próprias, as principais cidades do interior, nós temos uma sede própria, né? São 26 sedes próprias, nós temos 4 colônias de férias, né? 2 em Terrém, uma em Peruíbe e uma em Ubatuba. Temos 9 clubes de pesca para oferecer um lazer barato ao policial, né? De todo o estado de São Paulo. Então hoje praticamente é uma entidade completa, né? Pelo que eu constatei então aqui, o Cabo Wilson, ele além de ser um excelente policial, ele também é um excelente gestor, né? É isso que falta também para esse país, né? Porque o senhor iniciou com uma associação devendo 15 milhões, uma associação que praticamente não tinha ativos, tinha patrimônio, era insolvente. Hoje tem patrimônio de mais de 150 milhões. Então, meus parabéns, porque o senhor realmente administra muito bem a associação. E o senhor tem valores éticos, o senhor não rouba, o senhor administra pensando no associado. E daí tem até a intervenção divina aí, Deus ajuda esse tipo de gestão, onde realmente se pensa no bem, sem roubalheira, sem enriquecimento pessoal. Daí as coisas funcionam, porque ele administra, o dinheiro vem e é para a própria associação e não em benefício próprio. É isso que esses políticos deveriam fazer também quando administram as coisas públicas, porque esse país está mal das pernas justamente porque tem muita roubalheira. Nesse país une 2 coisas, roubalheira e incompetência. Daí não tem como prosperar. Com roubalheira e incompetência não tem como prosperar. Agora o senhor está de parabéns porque o senhor une 2 coisas, a competência e a boa gestão. Isso prova por quê? O sujeito é associado se quiser. Ninguém é obrigado a associar. É facultativo. Existe o princípio constitucional da liberdade de associação. E o senhor está com 86 mil associados. Né? 70 mil associados. 70 mil associados. Em 23 anos não tem um processo né, de improbidade administrativa. Nunca teve improbidade, nunca teve nada. Não teve nada, né? E nem como deputado, viu, doutor Flávio? 4 anos também como deputado. Né? Ficha limpa. Ficha limpa. 70 mil associados, isso prova que existe uma boa gestão, porque o sujeito paga uma taxa mensal para ser associado, e se ele paga é porque está valendo a pena pagar. Porque a associação está compensando para ele. Nós cuidamos do policial, né, da família do policial, desde o nascimento até a morte. Nasce o filho do policial, ele recebe um prolabore, né, pelo nascimento. Quando morre o policial, a esposa, os filhos, a associação faz o funeral gratuitamente. Né, então cuida da parte social, da parte jurídica, são 103 advogados, departamento jurídico em todo o estado. Entendeu? Desde uma bota ortopédica até um aparelho auditivo, prótese, que é obrigação do Estado, né, e o Estado não cumpre, é a Associação de Cabos Soldados que faz isso daí. Então, quer dizer, damos todo o atendimento. É por isso que é considerado, né, a maior entidade do mundo, 70 mil policiais, e que são voluntários e pagam uma mensalidade. Não, o senhor está de parabéns pela gestão, e uma gestão construída com muito esforço e muito trabalho diário, e, sobretudo, competência, honestidade. E tudo isso foi muito difícil do senhor conseguir. Agora, para destruir é muito fácil. Não é isso? Às vezes demora aí anos e anos para se erguer aí um prédio. Agora, para derrubar, uma picareta, um martelo aí derruba rapidinho. A verdade é essa. Destruir é mais fácil que construir. Bom, eu vou encerrar a entrevista, Cabo Wilson. Agradeço muito a participação do senhor, foi muito esclarecedora.
Foi uma honra recebê-lo aqui no curso FMB e eu espero que o senhor volte aí brevemente para nós continuarmos esse bate-papo aí, tá bom? Ótimo, agradeço, né? Em breve, né, aceito o convite aí para continuarmos esse debate. É isso aí. Muito obrigado, gente. Um forte abraço para todos.